Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. E para isso, trouxe para vocês o devocional que está na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando de uma posição do cristão que é genuíno, que busca ser um cristão genuíno. Ele está falando da disposição de um coração para Deus, da disposição verdadeira. Porque muitos, irmãos, são cristãos apenas no nome. São cristãos apenas naquele momento que é interessante para eles, na frente das pessoas ou dentro de um templo. Mas Paulo aqui está nos ensinando que não é essa a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus então, Paulo? Ele está falando assim, olha, a finalidade, o objetivo final do mandamento, ou seja, o que você pode aproveitar mais do mandamento do Senhor Jesus Cristo é um amor de um coração puro. E o que seria então esse amor de um coração puro? É você voltar o seu coração de maneira totalmente rendida a Cristo, de maneira totalmente sincera para Cristo. E o que é ser sincero para Cristo? É quando você for orar, você colocar a sua alma na oração. É você colocar o seu desejo na oração. Não é orar com a boca e pensando na roupa para lavar, no carro para arrumar. É deixar com que o seu coração esteja completamente aberto para aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos manda. Não escolher dentro da palavra aquilo que a gente quer obedecer e aquilo que a gente não quer obedecer. Amor sincero é aquele que entende que Jesus Cristo é o Senhor. Amor sincero é aquele que se coloca na condição de servo. Sabemos que Jesus nos trata como seus amigos, mas também sabemos que Jesus nos comprou e por isso nós queremos retribuir a esse amor tão grande, servindo Jesus, fazendo aquilo que lhe agrada. É quando você quer colocar um sorriso no rosto de Jesus, de qual maneira? Obedecendo a sua palavra em tudo. Um coração puro é aquele que aceita se submeter. Um coração sincero é aquele que busca fazer isso por Jesus. Esse é um amor puro, verdadeiro. O amor de um coração puro é um amor que não tem reservas, é um amor que não tem limitações, é um amor que se coloca disponível. É um amor que não enxerga dificuldades, é um amor que se coloca em posição de rendição total. Esse é o amor que o Senhor Jesus Cristo espera. O amor de um coração puro, aquele que está sempre preocupado em obedecer o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo ainda vai dizer, e de uma boa consciência. Porque nós, irmãos, com consciência muitas vezes falhamos. Nós, com consciência, devemos também obedecer a Cristo. A nossa razão também deve estar submetida a Cristo. Deixarmos de lado toda a teimosia, deixarmos de lado o nosso eu e colocarmos a nossa vida em posição de submissão a Cristo. E o apóstolo Paulo vai terminar esse versículo dizendo: e de uma fé não fingida. Muito bem. O que é então uma fé não fingida? É o resumo de tudo isso. Quando você tem
um coração sincero para Jesus, no sentido de servir, no sentido de estar sempre disponível a fazer a vontade dele, não a sua, e que você tenha uma boa consciência, você está instruído pela palavra e procura fazer conforme está na palavra. Então, Paulo está chamando isso de uma fé não fingida. Lembram, irmãos, que no começo deste devocional eu disse para vocês que muitas vezes as pessoas são cristãos apenas por nome, apenas num tempo que lhes convém ou dentro do templo, enfim. Aqui Paulo está falando de uma fé não fingida, porque aquilo é fingimento. Quando o cristão é cristão só na frente dos familiares, quando é um cristão apenas no templo, na frente do pastor, na frente dos irmãos, quando se veste com uma roupa de cristão, põe uma máscara de cristão, isso não é ser cristão. Ser cristão é você viver para Cristo, é você decidir, tomar essa decisão por Cristo de viver por Ele. É ser cristão no trabalho, é ser cristão à noite, durante o dia, é ser cristão no meio dos teus amigos, é ser cristão também no meio dos irmãos, tá certo? Isso é uma fé não fingida, é você não se moldar conforme o ambiente onde você está. Ah, se eu estou no meio dos irmãos, eu vou falar como cristão. Mas se eu estou no meio dos meus amigos, eu vou falar como um incrédulo, como aquele que não conhece Jesus Cristo. Isso não é ter uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira molda a sua vida como um todo. Você é o mesmo no meio dos irmãos e no meio dos amigos. Você é o mesmo dentro do templo e lá no seu trabalho. Você precisa ser o mesmo, rendido à vontade de Deus em todos os lugares onde você estiver. Em todos os lugares onde você entrar, você precisa ser o mesmo, ter a mesma decisão por Cristo, ter a decisão de ser obediente a Ele. Não adianta fazer coisas de cristão entre cristãos e depois, por exemplo, entrar num bar e beber. Por quê? Porque isso não é uma fé verdadeira. Nós sabemos que a palavra de Deus não nos ensina a ser assim. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito de um coração puro, de um amor que vem de um coração puro, ou seja, ele fala de sinceridade, porque a sinceridade, ela é aquilo que está lá no nosso íntimo. E a sinceridade, ela é moldada por nós. Ora, aquele que fica variando entre uma coisa e outra não está sendo sincero. Assim, meus irmãos, nós temos que deixar de lado as coisas do mundo e seguir para Cristo. Deixar de lado o linguajar do mundo e seguir para Cristo. Deixar de lado as coisas que o mundo faz, que o secularismo oferece, as coisas que o inimigo oferece e seguir Cristo com um coração sincero, disponível para obedecê-lo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Irmãos, eu espero que tenha ficado claro esta palavra. E eu digo a você que se você não se sente hoje como um cristão com um coração puro, com um amor puro por Jesus, você pode orar por isso. Você pode dizer a Ele com as tuas palavras aí: Senhor, até aqui eu não tenho sido sincero, acho que não fui convertido até aqui, mas eu quero que o Senhor tome conta do meu coração. Eu peço que o Senhor limpe os meus desejos, eu peço que o Senhor limpe o meu coração. Limpa a minha vida por meio da tua palavra. Ora ao Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, expondo para Ele a sua necessidade neste momento, e que essa mensagem então possa produzir uma transformação na sua vida. Amém? Me ajude a levar essa mensagem do reino de Deus para outras pessoas, deixando seu like, comentando, compartilhando com os seus contatos.
Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.